de arma, e particularmente eu vou dizer para vocês, eu quero porte de arma, eu vou fazer o porte de arma, mas isso é uma coisa minha, Sabrina. Não tem nada a ver com o meu fazer profissional dentro da PASC ou dentro do IPCH. Até mesmo que eu não sou maluca de entrar dentro de um semiaberto armada. Então, acho que não dá pra gente se resumir a falar em porte de arma. Acho que estão caindo numa armadilha. Acho que a coisa tem muito mais a ver com o que o Felipe falou, da própria especificidade da profissão, que muitas vezes acaba sim por se misturar. E não sejamos ingênuos. Daqui a pouco nós vamos ter advogado que entrou como agente penitenciário e que vai estar exercendo a função de advogado nas casas prisionais. Assim como a gente vai ter agente penitenciário fazendo ligação para familiar e fazendo atendimento de familiar, recebendo documentação dentro das casas prisionais, coisas que a gente já tem. E o pior, que me deixa mais perplexa, é ver assistente social, advogado e psicólogos fazendo atendimento e trabalhando na sala de revista, auxiliando em funções que são de agente penitenciário. Isso já acontece. Então, quando eles vêm com essa ideia sólida de juntar tudo e fazer o junto e o misturado, é só para tentar regulamentar uma coisa que a gente sabe que infelizmente já acontece. E a gente tem que lutar para que isso não aconteça, porque não é a nossa intenção. Eu sou assistente social dentro da casa prisional. Eu não sou nem TSP. Eu até nego um pouco isso. Eu nem sei muito bem o que é isso. Técnico superior penitenciário. Eu sou assistente social. Lá dentro, em qualquer espaço que eu ocupo, eu sou assistente social. E eu acho que é isso, assim. A gente tem que fincar bem o pé na nossa profissão e não deixar as coisas passarem em branco. E hoje, realmente, o pessoal está fazendo uma outra reunião. Eu fui chamada para participar na outra reunião. Uma colega minha disse para mim assim, mas eu vou na outra, tu vai nessa. E nós vamos trocar ideias para ver o que foi dito lá, né? Eu estou com o informante lá. E aí nós vamos trocar ideias para ver o que foi falado lá, para a gente fazer realmente um contraponto e decidir o lado, porque daqui a pouco nós vamos ter que se opor a algumas coisas que o sindicato está bancando. E quanto mais forte a gente tiver, quanto mais gente no interior, quanto mais gente aqui, tem pouca gente hoje, mas quanto mais gente, eu acho que mais possível da gente conseguir, daqui a pouco, fazer uma nota, fazer um documento, porque precisa de um documento, né? A gente não pode estar aqui só falando, a gente precisa de um documento. E trazer esse documento ao público, porque a gente tem que se posicionar, tá? Obrigada. Obrigada, Sabrina. A gente vai fazer assim, então, essa metodologia. A gente vai responder agora as questões, comentar, né? Algumas não foram questões, foram colocações. A Sandra fez uma questão mais objetiva, né? E vamos fazer alguns comentários, depois a gente vê se alguém mais quer falar, e senão a gente passa para Passo Fundo e Santa Maria também, tá? Porque eu não quero perder a fala da Sabrina agora, por último, que foi, eu acho que contemplou a todos nós, né? No sentido, principalmente no sentido de dizer, ela diz, eu sou assistente social. Eu quero dizer, eu sou psicóloga. Então, antes de qualquer coisa, antes de ser servidora pública, antes de ser TSP, eu sou psicóloga. Você é advogado, ela é assistente social. Então, tem um código de ética que nos rege. Então, é a partir desse código de ética que eu vou trabalhar dentro, seja dentro do presídio, seja no posto de saúde, no CAPS, enfim, né, dentro da empresa, no consultório. É a partir do que rege a minha profissão que eu vou trabalhar. E esse é o grande diferencial nosso, sim. Porque é a partir do nosso código de ética que nós vamos fazer a defesa do nosso cliente, da população que nós atendemos. Não é? E às vezes a gente vai contrapor a própria instituição, porque nós estamos fazendo o nosso trabalho. Nós estamos sendo éticos fazendo o nosso trabalho. O nosso trabalho diz que nós não podemos ser coniventes com a violação de direitos. Com certeza, esse item está no código de ética da psicóloga, da assistente social, do advogado, está lá. Então, muitas vezes a gente vai ter que fazer até denúncias, porque não nos ouvem, né? não entendem a nossa linguagem.
Mas é aí que eu vejo que é uma grande importância nossa, da nossa categoria, né, de profissionais com código de ética, com registro em conselho, profissionais que têm a ética em si, independentemente, né, de um código, que fazem esse trabalho. E isso é a parte mais importante. E é por isso que nós temos sim que lutar pelos nossos direitos e o direito de trabalhar dentro da prática que nos rege. E eu concordo, aqui, neste momento, eu acho que não vai ser aqui que nós vamos resumir essa discussão ao porte de arma, porque nós estamos falando do PLC. Nós estamos falando de uma necessidade de união para a proposta que nós, a Propens e Conselho de Psicologia, trazemos é de apoiar a total destituição do PLC, sem emendas, porque a emenda vai mudar o nome. E mudança de nome vai trazer todos os riscos que já foram elencados aqui. Então, é nisso que a gente precisa se fortalecer e se concentrar, né? Se nós vamos apoiar o PLC, a destituição do PLC, ou não. E, claro, se a questão do porte de arma é uma questão a ser discutida, eu concordo com o que o Gustavo falou também. Vamos discutir em outro momento, vamos discutir por outras vias, não através de um projeto de lei que coloca todos nós em risco. Não só a TSPs, mas como a APAs e APs também. Coloca toda a instituição em risco. O governo não está dando ponto sem nó. Ele está vendo a nossa carreira como um gasto, não como investimento. Ele quer cortar isso. Ele é da turma das privatizações das estatais. Então é isso que nós precisamos evitar. Que o Estado sofra com mais essa jogada, digamos assim. Se tu pudesse fazer um relatinho das visitas que foram feitas na oposição dentro da Assembleia, da posição deles de não ter emenda e votar contra. Aquelas visitas que foram feitas na bancada do PT, do PSOL. Nós fomos em vários, não só na oposição ao governo, né, que é a bancada do PT, do PDT, mas também do PCdoB e do PTB também, que foi o Santini, né, e também o bombeiro Bianchini, que não é de oposição e que nos receberam, assim como tantos outros, né, colocam que é uma armadilha do governo esse PLC, justamente sobre tudo isso que foi falado. É um cheque em branco, como é um termo que a Mainar gosta de usar, e é importante, porque dá o entendimento, né? Bom, se você vai assinar um cheque em branco, sabe lá o que vão fazer com esse cheque. Então é isso. O PLC, ele abre para tornar frágil a instituição e para tornar frágil a nossa estruturação de trabalho. Eles colocam isso, não sei se tem alguma questão pontual, eles colocam que essa é uma pegada do governo para tentar acabar com os salários que estão sendo pagos hoje para nós. E que, inclusive, eles são contra até as emendas. Sim, são contra emendas, porque a emenda é dizer ok para o PLC. Quando tu faz uma emenda, tu está dizendo não, ok, PLC, mas só que desse jeito. Então, se tu for colocar, se tu tirar guarda prisional e colocar agente prisional, a mudança continua, dá na mesma, né? E nós não fizemos concurso para sermos nem guardas, nem agentes prisionais, não é? E muito menos para ser parte de uma única estruturação dentro da SUSEP. Nós temos, como eu vou repetir e reiterar, e isso é um privilégio no Rio Grande do Sul, privilégio no sentido de estruturação. Isso significa que nós temos uma certa organização de trabalho, apesar de todos os problemas, né? Nós temos essa estruturação que nos garante conseguir fazer um trabalho diferenciado.
muito diferente de outros estados, tá? Que não tem essas. Então, isso precisa estar presente, tá, gente? Que a gente possa conseguir garantir essa estrutura que não fragilize a instituição, que é bem pelo contrário, se nós nos unirmos, concordo com a Jorge também que coloca, que nós temos que mostrar o trabalho que é feito também, né? O trabalho que nós desenvolvemos. Nós temos que mostrar qual a nossa importância dentro do sistema prisional. Nós temos que mostrar o quanto isso reduz os problemas sociais, né? Porque nós estamos trabalhando com as pessoas que daqui a pouco estão nas ruas, né? Assim como eu encontro vários ex-clientes meus na rua e de uma forma tranquila, não tenho nenhum problema, não me sinto ameaçada nem um pouco, bem pelo contrário, até porque isso vai depender da relação que a gente estabelece com essas pessoas, né? Aquilo que a gente pensa deles vai estabelecer a relação, ou pensa ou trata eles, vai estabelecer a relação que vai dar o norte dali para frente, né? Enfim, eu tenho 14 anos de SUSEP, eu nunca fui ameaçada, né? E principalmente por aquelas pessoas com quem eu trabalhei, então não vejo necessidade de ter porte de arma. E só assim, para encerrar, com relação a Sandra, tu perguntou se houve alguma fundamentação de colegas que querem porte de arma. Até agora nós não fizemos essa discussão tão ampla como a gente está fazendo aqui, e só que as pessoas com quem nós conversamos não deram uma fundamentação maior, a não ser os riscos que sofrem por trabalhar, né, dentro de uma casa prisional. Enfim, respeito a sensação de cada um, não estou aqui para discutir isso, mas acho que nós temos que levar em consideração sim aquilo que o Felipe traz, né, e aquilo que tu mesmo colocou, que se existe uma divisão de trabalho e de prática, os agentes prisionais, os agentes penitenciários, né, que são responsáveis pela segurança, devem sim garantir a segurança tanto da equipe, de todos os trabalhadores, da equipe técnica e dos outros trabalhadores, como da população presa, né? Então, se cada um fizer a sua função, eu acho que dá certo, né? Se cada um pegar as suas atribuições e se colocar nisso, está tudo ok. Então é isso, gente. Eu acho que a questão do porte de arma merece um encontro específico para isso, se for o caso, tá? Com outras orientações, pode ser com os conselhos também, como bem colocou o Felipe, todos os conselhos não veem essa necessidade, bem pelo contrário, todos com quem nós conversamos, inclusive a OAB, e é algo a se conversar. Mas a maioria dos TSPs são contrários, isso é importante frisar. Oi, boa tarde, meu nome é Cristina, sou advogada, não jurídica. Por favor, me chamem de jurídica. E eu só fico pensando se essa questão do PLC, da questão da guarda prisional, se não é uma pressão em relação à reforma previdenciária, né? Porque há um movimento, a gente recebe esses áudios e tal, de vários setores da segurança que dizem que a ideia em âmbito nacional, né, seria aqueles que estariam enquadrados no artigo 144 ficarem fora da grande reforma da Previdência. E talvez se não é esse o motivo de que se busca, então, essa nomenclatura, que também não contempla, né, o 144 também não contempla agentes prisionais, mas talvez não seja essa uma das ideias também. Não, eu acho que eu fico pensando só pelo porte, os técnicos querem ser guardas também. Pela igualdade de salário. Não, os técnicos. Não, os técnicos que então, se sujeitariam a ser chamados de guarda. Mas que talvez não seja essa, porque meu ponto de vista, a Amapérex não se posiciona do jeito que devia se posicionar. E eu já fui gestão em outras épocas, e eu acho que antes, por muito menos, se fazia muito mais do que a gente vê hoje. A gente está numa situação caótica, e parece que a gente está aprisionado, nós junto com os nossos, né, com os nossos presinhos,
E eu só posso entender que tem alguma coisa por trás de não se estar fazendo o movimento que deveria se fazer. E eu penso que talvez pudesse ser isso, talvez tentar mudar a nomenclatura para se enquadrar no 144 e talvez conseguir daí ficar de fora da reforma, alguma coisa assim. Não sei. Vindo do governo do Estado, é difícil pensar dessa forma. O governo do Estado quer o que hoje? Ele quer botar a guarda na guarda externa, quer tirar um pouco do tratamento penal, porque ele acha que isso é dinheiro jogado fora, que é bem como o pessoal disse, e é toda uma história, um fazer nosso dentro da instituição que vai se perder, que a gente sabe que são 15 anos de construção de um tratamento penal, de um fazer diferenciado com profissionais dentro dos sistemas, que com a mudança de nomenclatura vai tudo para baixo. Bom, pegando esse gancho do Felipe em relação à nossa organização, que é diferente de outros estados brasileiros, né? A realidade do Rio Grande do Sul, da Superintendência dos Serviços Penitenciários aqui, ela é uma realidade diferente de muitos dos estados brasileiros, em que os espaços, né, prisionais não são contemplados com serviços específicos e são extremamente sucateados. Não que o nosso estado não tenha uma realidade de sucateamento dentro dos estabelecimentos prisionais, mas em outros estados brasileiros essa situação é muito pior, né? E isso se tem conhecimento por acompanhar o GT nacional do sistema prisional, que anteriormente era a Luciane que acompanhava isso dentro do Conselho Federal de Psicologia, agora sou eu. Cabe destacar que desde 2003 nós temos uma proposta de implementação de um Sistema Único de Segurança Pública. Esse Sistema Único de Segurança Pública seria uma política como outras políticas que são características, se constroem a partir de sistemas únicos, e haveria uma integração entre as polícias e uma articulação com as políticas de assistência social e a política de saúde, por exemplo, que são sistemas únicos. Essa proposta, ela foi iniciada, mas é muito difícil debater a questão da segurança pública de uma outra ordem que não seja o olhar vingativo, né? O olhar retributivo. Então foi uma política que foi sendo deixada assim e não foi se estruturando. Hoje a gente tem, nesse momento atual, no governo federal, a possibilidade de retomada disso, mas a gente não sabe em que moldes esse sistema único vai ser estruturado, né? Já que a ideia inicial é que houvesse efetivamente uma articulação com as demais políticas. E aí sim se conseguiria fazer um trabalho de acolhimento dessas pessoas, que é aquilo que o sistema prisional poderia se propor a fazer, né? Enquanto profissional da psicologia, e pegando a fala da Sabrina, o nosso pilar de construção do nosso fazer dentro do sistema prisional é a nossa escuta em relação ao outro, despida de preconcepções e munida de senso de alteridade, e a possibilidade de, a partir do vínculo que a gente tem com essas pessoas que a gente atende, poder construir possibilidades que sejam diferentes. Cabe destacar quem é a população que a gente atende no sistema prisional no Rio Grande do Sul e no Brasil, que é basicamente a população pobre, negra, periférica e atualmente composta de pessoas jovens, né? A maior parte
das pessoas presas hoje no Rio Grande do Sul e no Brasil são jovens de 18 a 29 anos. Parte dessas pessoas já tem um histórico de internação em espaços de abrigamento na fase, por exemplo. E são pessoas que não acessaram muitas vezes as políticas anteriormente, tem um histórico de fracasso escolar, como se diz dentro da psicologia na educação. Muitas vezes essas pessoas vão ter os seus primeiros acessos sistemáticos à saúde no espaço prisional. E quem passa a ter um olhar para essas pessoas somos nós, né? Técnicos superiores penitenciários, psicólogos, advogados, assistentes sociais, nutricionistas, farmacêuticos, enfermeiros, somos nós, né? Então cabe destacar o quão importante é a especificidade do nosso fazer dentro do sistema prisional. Concomitante a isso, também trago um pouco da minha experiência. Eu sigo atuando na Penitenciária Industrial de Caxias do Sul, que atualmente mudou de nome, é o Presídio Regional de Caxias do Sul, desde o início do ano. E houve todo um movimento dentro da 7ª Delegacia, mas mais especificamente em Caxias do Sul, para que houvesse a implementação de unidades de saúde prisional nos 2 estabelecimentos de regime fechado da cidade, que é a Penitenciária Estadual de Caxias do Sul, que fica numa região mais afastada, perto da divisa de São Francisco de Paula, e na Penitenciária Industrial, que agora é Presídio Regional, ainda não me acostumei com esse nome, e que fica mais próximo da cidade. No estabelecimento mais distante foi implementado, no estabelecimento mais próximo ainda não foi implementado, que é onde eu trabalho. Mas o que eu quero destacar é que todo esse movimento para que as unidades de saúde fossem implementadas só existiu porque nós estávamos aí, tendo um olhar sobre a necessidade disso e sobre a necessidade de cobertura e promoção de serviços relacionados principalmente à questão da infectologia, atenção básica em saúde e saúde mental, né? Questionando a intensa medicalização da população presa. Isso só foi possível porque a gente estava ali, né? Então, resgato assim, a questão de dizer que o quanto se faz necessária a manutenção da especificidade da nossa função, porque de outra forma esse olhar não vai ser garantido. A gente sabe o quanto, tendo algumas funções, aderindo a alguns programas, seguindo linhas de trabalho, ainda com isso é tão difícil trabalhar no sistema prisional, porque é difícil estabelecer fluxos. Existe a questão, muitas vezes, das dificuldades de entendimento do quão é importante a promoção da saúde e outras políticas para as pessoas presas, de acesso a direitos, né? E dentro disso, a gente acaba se perdendo no sentido de poder conseguir fazer mais e mais assertivamente aquilo que a gente se propõe, mas ainda assim a gente está lá. E o que se percebe, desde que houve essa entrada maciça, né, de servidores técnicos no sistema prisional, é que um pouco dessa realidade já tem mudado. Então, com mais tempo, acredito que essa realidade possa mudar melhor. Então, eu acredito que esse é um dos aspectos fundamentais para a gente seguir lutando, para que a gente não perca a nossa função e a especificidade da nossa função. Então, Felipe faz a Georgia faz
uma provocação sobre a criminalidade, o sistema prisional, e o Felipe pergunta, né, faz uma pergunta de segurança que o Rio Grande do Sul quer. E eu acredito que dentro disso que eu comentei, assim, não é possível que a gente tenha uma segurança que chegue ao seu objetivo fim se ela não estiver integrada às demais políticas e se não tiver técnicos com conhecimento específico para a promoção daquilo que se propõe, né? E pessoas que possam estar se capacitando e que vêm de graduações e formações que estão preparados para isso. Então, acredito que essa segurança pública não pode vir despida, não pode vir avulsa em relação às demais políticas, né? Gente, agora a gente pode abrir para uma segunda rodada de perguntas aqui, mas nesse momento a gente vai abrir para a apresentação da Paula em Passo Fundo, tá? Gente, vamos mudar um pouco a dinâmica, ao invés de passar para a subsede de Santa Maria, vamos passar para Passo Fundo e posteriormente se abre para perguntas em Santa Maria e Passo Fundo, que vão ser respondidas lá, e se precisar a gente está aqui para apoiar, para dar um suporte. E depois a gente volta a abrir para perguntas aqui, pode ser? Segura aí, Mainá, não perde. Paula? Paula? Rejane, tá me escutando? Colega de Passo Fundo, Rejane. Ei, Rejane. Passa para essa Maria. Bom, Gabriel? Gabriel? Oi? Sim. Oi. A gente tentou passar a palavra para Passo Fundo, para falar da Paula, e a gente não conseguiu, Gustavo e Gabriel. Então a gente abre para as questões de vocês, pode ser? E aí depois seguimos para Passo Fundo. Aí a Paula faz a apresentação delas, colocações delas, e abre para perguntas também. Oi, gente. Vocês têm questões para abrir aí em Santa Maria, que daí depois passamos a palavra para Passo Fundo, pode ser? Estão me ouvindo? Agora sim. Agora sim. Tá. Verdade, assim, nós estamos com muito problema, falhas na conexão, então a gente não ouve, a gente não vê, então nós estamos tentando nos organizar da seguinte maneira.
As perguntas já estão sendo feitas para a Paula, mas eu sugiro que se alguém tiver, venha, né, e faça agora, já que a conexão está boa. Ótimo. Não se preocupa, já vou me adiantar. Se caso a conexão falhar, que de alguma maneira a gente tem acesso aos encaminhamentos, tá? Então, se nós tivermos sem conexão, a gente possa Claro. provar, tá? Então, abre para a apresentação da Paula e se já estão acontecendo perguntas aí em Passo Fundo, que elas possam ser feitas na sequência também. Pode ser? Só para, como a Regina já falou, a gente está com problema de conexão. Então, na verdade, a gente foi fazendo uma reunião aqui, né? Então, os técnicos então, foram perguntando, né? E uma coisa assim que eu percebi, né, que a gente acha que a gente está tão distante, né? Mas eu vejo que eles estão bem por dentro do que está acontecendo, né? Então, eu acho que de alguma maneira a gente está conseguindo interiorizar. Eu acho que muito desse ponto esse é o objetivo também, né? Eu acho que nós informados, nós unidos, eu acho que a informação é o que a gente precisa, assim como a aproximação dos conselhos, né? E eu acho que também, eu como representante da Propens, né, nós nos fortalecemos enquanto associação, né? E a gente, eu acho que deixando sempre claro que a gente responde sim aos conselhos, né? Mas isso que eu percebi que as pessoas já estavam bem informadas. Eu acho que a gente está conseguindo chegar assim no interior e acho isso bem importante também, já fiz o convite aqui, né, para a participação, se não for possível, de muitas pessoas, mas pelo menos de um representante da região nas comissões, então, que a Propens está abrindo, né? Trouxe aqui para eles que a nossa ideia, então, de ter pelo menos um representante depois seria bem importante, né? E algumas pessoas também acharam interessante, né? Eu vou abrir aqui talvez alguma pergunta que já tenha sido feita, né? A gente aqui ser feita então para o grande grupo aí. A gente vai falar. Todos estão observando aqui na rede social, que é uma PEC também está no nível dos técnicos. Também está reunida hoje, debatendo se vocês sabem, se tem uma informação que é na mesma linha, em que sentido. A princípio, eu acho que as outras dúvidas a Paula conseguiu tirar. Então, o que está surgindo é isso, né? Essa nossa angústia em relação a essa cisão possível entre os técnicos. Então, talvez, se vocês puderem esclarecer isso que a Mônia pediu, eu acho bem interessante. Eu já introduzi, tá? Só para dizer que eu já introduzi, então, aqui, né, das nossas posições, então, são diferentes. Acho que a Regiane também já tinha comentado, né, que o conselho também foi, então, tá, né, dar espaço para essa representação, né, e eu também, eu estava começando a falar sobre isso, né, mas, costuma, assim, as nossas posições são diferentes, né, nós acreditamos na distribuição total da TNC, né, e não seria até onde a gente conseguiu conversar com o sindicato, não seria esse posicionamento do sindicato, que a gente também responde aos nossos conceitos, mas eu passo a palavra para vocês. Bom, então vou responder essa questão. Vocês estão me ouvindo? Paula? Tá. Então, Mônia, sim, estamos sabendo que a AMAPERG está fazendo uma reunião neste mesmo horário, nesse mesmo sobre parte da pauta é o PLC 245. Nós tivemos uma reunião com a AMAPERG há um tempo atrás, um pouco antes de ser gravado um vídeo com o deputado Jefferson Fernandes, e eles se mostraram contrários a essa posição que nós estamos apresentando aqui, porque eles não entendem como uma extinção, é exatamente isso que o Felipe está trazendo,
eles entendem sim que vão conseguir o porte de arma que querem, né? Então, nós tentamos alertá-los, porque a mudança de nomenclatura vai atingir não só os TSPs, mas também a toda a categoria suzepiana. Então, infelizmente, não coadunam com a nossa opinião e posição, mas essa reunião já tinha sido agendada com o conselho, com os conselhos há mais tempo. Nós não podíamos simplesmente, a Propens, tomar a iniciativa de remarcar, né, para não dividir os técnicos, mas acho que é uma questão de cada um optar qual espaço gostaria de estar, enfim, discutindo. O importante é que se escute, né, que olhe para todas as informações e tire sua conclusão, né? Nós estamos filmando, depois esse vídeo vai para o YouTube, as pessoas vão poder ter acesso também, né? A nossa nota pública ela foi encaminhada para todos os TSPs e ali está bem claro o nosso posicionamento. Queria aproveitar também e falar da questão que a Cristina trouxe sobre a unificação da carreira no Brasil, unificação nacional, e se não estaria ali a motivação desse PLC, no caso, né? Eu acredito que não, Cris, porque no Brasil vários estados têm nomes diferentes e não estão mudando suas nomenclaturas para adequar a uma legislação nacional. Até porque, se você trabalha no sistema prisional, você está dentro da legislação nacional, independentemente do nome. Agora, para nós aqui, em nível estadual, uma mudança na nomenclatura unificando a todos é sim acabar com uma carreira que está descrita na Lei 13.259 de 2009, bem clara, e onde estão todas as atribuições dos cargos, né? Unificar isso é praticamente rasgar aquilo que nos diferencia em relação às especificidades, tá? Então não seria através de um PLC estadual que nós conseguiríamos as prerrogativas que a lei nacional está trazendo. E essa lei nacional também não está aprovada, né? E tem muitas coisas que precisam ser revistas. Acho que é isso. Não sei se te respondo. Passamos agora então para Passo Fundo. É isso. Não sei se respondi para você, Mônia. Respondido, Mônia? É que a gente tem essa posição e que a AMAPEC, que vai negociar com o governo, vai com uma posição contrária da nossa. Como que poderia haver para que os dois teriam a mesma posição sindical? Assim, não é só a AMAPEC que está negociando com o governo. Nós, a Propens também, com os conselhos, nós estamos conversando com o governo. É uma questão de votação que vai ir para a Assembleia, e por isso nós já conversamos com vários deputados e temos muito a nosso favor para destituir esse PLC. O que nós precisamos é de mais votos não ao PLC do que sim. Pode até não ir votar o deputado, mas se ele for votar, que vote não, porque nós precisamos é destituir. Então, assim, não vai ser, não precisem ficar temerosos que há uma cisão de entendimento hoje na categoria. O mais importante é o que a Assembleia e os deputados vão fazer na hora da votação. O que nós precisamos, sim, é buscar a união para que no dia da votação estejamos todos lá na frente da Assembleia lutando contra a destituição do PLC. Tá? Mas o que nós temos todo um movimento já sendo feito há muito tempo, né? Desde do final do ano passado, início deste ano, junto à Assembleia Legislativa também. Luciane, se tu pudesse esclarecer uma situação só. Na reunião que a gente foi na bancada do PT, não, assim, ó, depois ela pode repassar. A reunião que a gente foi na bancada do PT, uma das alternativas que a bancada disse que ela vai votar contra é que este governo, em passando isto, pode dizer que o aumento dado no governo passado não foi para os guardas prisionais, foi para os agentes penitenciários e deixar de nos pagar aumento
de maio em diante, porque o aumento não foi para os guardas, tá? E a gente tem que ver a justiça e eles bem entendem. Isso pode ser muito. O Felipe está lembrando. Tem muito desse governo. Isso é Tá. muito desse governo. Assim, ó, gente, o Felipe está lembrando de uma questão importante da reunião com a bancada do PDT. PDT Foi do PDT que nós fomos, e eles falaram o seguinte, que passando esse PLC 245, o governo vai usar o seguinte argumento. Pode usar. Pode usar e a gente entende que é bem possível que vai usar, né? E que a partir de maio nós não receberemos mais os aumentos propostos para a nossa categoria, porque eles vão dizer assim, depois do PLC, os aumentos foram para APAs, APs, TSPs. Não existe mais essa categoria. Agora são guardas prisionais ou agentes prisionais. Então corta-se o aumento, cortam-se as promoções propostas até 2018. Isso é um risco, porque isso é o que caracteriza a própria extinção do E a cargo. própria bancada que nos alertou disso. Isso a bancada do PDT que trouxe esse entendimento. Ou seja, nós estamos falando aqui da extinção e eles estão trazendo mais outras informações, novas informações. Ou seja, esse assunto, essa informação está circulando sim dentro da Assembleia, né? Que vão, de alguma forma, cortar os aumentos e as promoções já propostas. Então, assim, novamente, questões particulares, peculiares de cada atribuição, nós podemos discutir de outras maneiras. Agora não através de um PLC que coloca todos nós em risco de todas as maneiras, de todas as formas. É muito maior. Vai colocar nossa carreira em risco e a própria SUSEP, instituição SUSEP. Santa Maria, eu acredito que não está conseguindo me escutar. Santa Maria? Gente, a gente não está conseguindo ver vocês, mas a gente pode ouvir. Se vocês organizarem a fala, a gente vai conseguir poder entender e daqui a pouco até auxiliar no retorno das perguntas e colocações. Santa Maria. Gente, as perguntas estão com vocês. A gente acabou discutindo bastante aqui naquele momento que a gente ficou sem conexão, mas eu gostaria de a gente discutir os outros espaços. Aqui a gente teve muito a discussão de que tipo de encaminhamento se pode fazer para a gente mostrar representatividade. Visto que aqui a gente tem uma coisa coesa, a gente precisa ter social que aconteceu a todos. Então, que tipo de encaminhamento a gente pode fazer um conjunto para fazer uma frente, assim, para fazer uma frente diferente do que está acontecendo lá na Matrix. E o que vocês sugerem? Que ideias que surgiram aí em relação a esses encaminhamentos? Sobre esses encaminhamentos, o que você sugere? A gente pensou em os colegas vão descer os colegas, os colegas vão descer os colegas, principalmente naqueles argumentos que a gente viu que são vídeos, que podem ser, precisa de mudança no PLC, cheque branco para mudar. E daí a gente fazer um marco, alguma coisa assim, que pudesse o pessoal está pensando em aberto, mas eu tenho dúvida que dividindo com vocês se na prática que a gente havia fazendo. Então, a proposta do Santa Maria é fazer um encaminhamento de cada um de nós. De cada um de nós levarmos esse entendimento para os colegas que não estão aqui e aos colegas que, principalmente aqueles que estão em outra reunião agora, né? E penso também
assim, ó, a Mapergs, ela conseguiu uma proposta de emenda via o PDT, via a deputada Juliana Brizola. Nós estivemos na bancada e ela se ausentou neste momento e não conseguimos falar com ela sobre a possibilidade de retirada. Nós já conversamos com o assessor da deputada sobre retirar essa proposta de emenda, porque fica muito mais fácil de destituir esse PLC, se todos aqui concordam, né? Nós devemos destituir o PLC. Então, eu acho que seria um outro encaminhamento de solicitação, tanto para a Mapergs, quanto para outros colegas que tenham esse entendimento de que se retire essa emenda. Esse é um encaminhamento que eu sugiro, a retirada da emenda que foi apresentada. A emenda que foi apresentada por parte dos APAS, através do deputado Mainardi, essa já foi retirada. E o que diz essa emenda? A emenda da Mapergs muda apenas de guarda prisional para agente prisional, o resto fica a mesma coisa. E plantão, né, a questão do plantão, porque eles não querem as 40 horas de expediente, porque no PLC também está previsto 40 horas de expediente para todos os servidores. Pensem, isso está muito bem amarrado, essa PL, né, para destituir. Para que fique claro uma coisa, eles estão usando a seguinte... Isso é uma coisa que tem que ficar bem... Não, Deus me livre. Tem que ficar claro uma coisa, as argumentações são duas. Uma é porte de arma, e a maioria de quem está aqui acho que pensa da mesma forma. O porte de arma é um direito meu, um direito teu, um direito de todo mundo, da porta para fora. Lá dentro é o guarda que tem que cuidar da segurança. E a segunda argumentação forte, que muita gente pode cair, é a questão da aposentadoria especial. Ah, mas se não mudar, nós estamos correndo o risco de não termos o direito à aposentadoria especial. Fique bem claro uma coisa. Primeiro, vai se ter uma regra geral. A regra geral é para o Brasil inteiro. Se houver essa mudança, tá? Vamos partir do pressuposto que vai mudar todo o sistema da Previdência. Depois disso, quando tiver regra geral, e a regra geral, nessa regra geral nova, as regras vão ser iguais para os servidores públicos, nós não podemos esquecer que nós não somos um servidor público igual aos outros. A nossa aposentadoria é especial. O Estado, cada Estado vai ter que regulamentar as suas aposentadorias especiais, dentro das especificidades de cada área dentro do Estado. É uma falácia dizer que se nós não se transformar em polícia hoje, amanhã nós perdemos a aposentadoria especial. Isso é mentira. A regra geral vai vir lá de cima e os Estados vão ter que regulamentar. Nós continuamos com a nossa aposentadoria do jeito que está hoje, porque a gente é especial e a regra geral não nos alcança de cara, até que o Estado modifique depois que vier a regra geral. Então, isso é uma falácia. Pessoal, temos a possibilidade de abrir para mais colocações e perguntas. A Mainardi já estava inscrita. Mais alguém? Eu fiquei pensando que se ia falar ou não, porque mais ou menos já foi falado o que eu ia dizer. Como a gente fez muitas reuniões antes, né, e conversou com muitos colegas antes, então as coisas já estão circulando. Mas também achei que é um bom momento passar o recadinho que todo mundo já me ouviu em outros momentos. Assim, o sistema prisional, ele... do ponto de vista da análise institucional, ele tende a desagregar as pessoas, ele tende a colocar todo mundo contra todo mundo. A gente sofre isso todos os dias. A vacina, para isso, não pode ser auto-aplicada, tem que ser aplicada por um colega. Então, neste momento, cooperação a cooperação é sempre uma forma muito potente de resistência, tá? E cooperação é dizer que todos nós temos o mesmo acesso ao conhecimento e ao poder de tomar decisões, né? E a trabalhar juntos.
mas é em momentos como este que se torna fundamental para poder sobreviver, né? Então, é um sistema que tende a fazer com que a gente fale mal do colega e não fale pro colega, né? Com que a gente se sinta perseguido pelo colega, ao invés de chegar para o colega e ver o que está acontecendo. Com que a gente se coloque umas categorias contra outras, a gente contra os que estamos atendendo, uns psicólogos contra outros psicólogos, um psicólogo contra assistente social, contra enfermeiro, contra... né? Então, neste momento, a gente tem que colocar o pé no freio com força em tudo isso. E há uma tendência muito forte em a gente se colocar contra quem está na MAPERT, mas é o melhor momento para tentar conversar com quem está na MAPERT dentro do possível, porque alguns colegas não vão querer nos ouvir. Mas se a gente conseguir uma chance de chegar com um sorriso, ou sem um sorriso, e o colega ouvir alguma coisa e a gente poder conversar, então conversar com quem tem filiação política ou simpatia política, chegar nos políticos em quem acredita, né? Se tem algum. Mas enfim, se não acredita, chegar mesmo assim, tentando vender o nosso peixe, enfim, explicar para a classe política, explicar para os colegas, explicar. É um momento que requer muito diálogo, né? E é um diálogo que não seja assim, com os efeitos do que a instituição faz em nós, né? É basicamente isso. Eu queria pegar o gancho da Mainara e propor, assim, o Gustavo falou em documentos, né, de organizar as pessoas. Tudo bom? Eu sou a Cláudia, sou assistente social hoje, lotada no Miguel Dario. E aí, pegando um pouco do que a Mainara está falando, né, dessa questão da gente se organizar e o que o Gustavo falou em relação à documentação, eu não sei o que é possível, eu sei que tem gente que vem, né, de outras cidades, né, e o pessoal até veio do interior, que está na MAPERT, tem gente que se organizou, veio de van, de não sei o que e tal. Eu sei quanto é difícil sair das suas casas, né, prisionais, quando é longe. Eu estou aqui em Porto Alegre para nós começar esse deslocamento. Porém, eu acho que é o momento, sim, de se organizar e estar fazendo essas discussões, né, porque a gente está no furor disso, assim. E a possibilidade, inclusive, da gente estar convidando o nosso conselho no momento da discussão, né, os nossos conselheiros na próxima. E tem pessoas que vão, né, eu até não sou tão atuante no conselho, mas tem a Carol, tem a Dayana, tem a própria Carmen, que é a nossa diretora lá no presídio, que a gente podia estar articulando isso, né, gurias? E de poder estar reunindo, né, novamente com estes colegas, porque eu, assim, no meu romantismo, né, eu acredito que o pessoal que está lá e com alguns colegas, né, nossos TSPs, assim, que a gente conversa, enfim, sim, tem interesse pelo porte de armas, mas eu acho que é isso, né? É um pessoal que está lá também para escutar o que é essa proposta. E a gente, na nossa casa prisional, eu, a Valine, a Karine, né, o James, a gente sentou e fez essa discussão. Para onde que a gente vai? Né? Porque aqui a gente mais ou menos sabia o que a gente ia escutar e a gente concorda. Né? A gente veio